Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje então o nosso curso de correção de questões da FAURGS, da Fundação de Amparo da URGS, ou seja, todas as questões que nós vamos corrigir aqui são de provas aplicadas em concursos anteriores da FAURGS. Provas mais recentes, algumas delas, outras um pouco mais antigas, mas a parte de português das provas de concurso não se alterou quase nada. O que houve de alteração a partir de 2015 foi que entrou em vigência o novo acordo ortográfico. O acordo ortográfico alterou o quê? Alterou regras de hífen, regras de acentuação e uso de letras em alguns casos, pouquíssimos casos. Para vocês terem uma noção, no português brasileiro foram somente 3.000 palavras das 600.000 que foram alteradas, que perderam acento ou que mudou o hífen e tal. Em Portugal, por exemplo, foram 30.000. Lá eles sofreram um impacto muito grande, mas aqui não. Aqui o impacto foi pequeno. Então, quando vocês pegarem provas anteriores da FAURGS, anteriores a 2015, tudo que está ali vale. Regência, crase, concordância, acentuação, tudo. Exceto a parte de ortografia. A parte de ortografia, ou seja, a acentuação e uso do hífen, essa, se vocês pegarem provas mais antigas, vai estar desatualizada. As regras foram alteradas. As questões com as quais nós vamos trabalhar aqui na aula são questões atualizadas, são questões que estão conforme as regras atuais e tudo que for crase, regência, etc., vai estar bem atualizado porque é a mesma coisa há muitos anos. Esse material com o qual nós vamos trabalhar aqui na sala de aula também está disponível para download ali no site, na área do aluno. A ideia, a meta é nós corrigirmos cerca de 200 questões, talvez demais, mas no mínimo 200 questões nós vamos corrigir. Como serão essas questões? Divididas por assunto, certo? Porque vocês pegarem uma prova da FAURGS ou de qualquer concurso, tá tudo misturado ali, né? Tu tem lá uma prova de 20 questões, por exemplo, tem lá 6 de interpretação de textos, 2 de acentuação, 1 de crase, 2... é tudo misturado, né? Aqui não, aqui eu separei as questões por tópico, ou seja, começando lá pela fonética, aí a gente corrige lá 5, 6, 10 questões de fonética, passa para outro assunto e assim por diante, certo? O pessoal do presencial aqui tiver dúvida, pergunta, não tem problema, eu vou repetir a pergunta sempre para o pessoal do EAD assistir. Pessoal do EAD, quando tiver dúvida, tem lá na área do aluno o fórum Tira Dúvidas, que é, enquanto está assistindo a aula, pode abrir uma janelinha lá e fazer uma pergunta, cai direto para mim e eu respondo por ali sem problema nenhum, certo? Esse material que eu estou usando na aula de hoje, é o primeiro material, o material 1, vai estar disponível, como eu disse, e é o material 1, né? Depois eu vou dar o material 2, eu vou dando o material conforme eu vou vendo o que vai dar para corrigir de questões, conforme a nossa produção. Porque às vezes é um pouco mais rápido, às vezes é um pouco mais demorado. A minha meta é corrigir em torno de 40 questões por aula, por dia, né? Por dia de aula. Por quê? Porque vão ser 5 aulas presenciais, na média de 40 a gente chega a 200 facilmente, certo? Bom, como é que vão ser feitas as correções? Eu vou lendo a questão e vou corrigindo junto com vocês. Quando tiver alguma questão teórica que eu acho que vale a pena retornar, voltar, eu explico ou com slide, ou explico no quadro, etc. Mas a ideia do curso é que seja realmente um curso de correção. Nós não vamos ver toda a matéria detalhadinho. Isso aí vocês têm em outros cursos. Eu tenho lá no meu site o curso de revisão para oficial de justiça, em que eu trabalho com os tópicos todos para depois fazer as questões. Eu tenho o curso completo de português, em que eu dou toda a matéria passo a passo. Então, se a pessoa precisar disso, tem que adquirir um desses cursos. A ideia do curso de correção é focar na correção, é aprofundamento para quem já tem realmente alguma noção, ok? Vamos começar então? Então, assim, o primeiro assunto ali, conforme vocês podem ver, é fonética, acentuação e porquês. A primeira questão diz assim, no trecho em destaque abaixo, as duas ocorrências da expressão porquê, então vejam, questões de porquês. A FAURGS costuma cobrar porquês eventualmente. Não é uma questão certa da prova, porque há questões que a gente sabe que vão estar lá. Crase a gente sabe que vai estar lá, acentuação a gente sabe que vai estar lá, concordância a gente sabe que vai estar lá. Agora, porquês é de vez em quando, é uma a cada 4 provas, etc. Não quer dizer que não cai. Professor, eu vou fazer a prova da FAURGS, eu li o edital e no edital não diz porquês. Será que está no edital? Gente, no edital nunca vai dizer porquês, no edital vai dizer ortografia.
A ortografia é um grande guarda-chuva que inclui porquês, acentuação, uso do hífen, uso de letras. Então não vai estar explícito no edital, mas pode ter certeza que pode aparecer a questão, certo? Então vamos lá. No trecho em destaque abaixo, as duas ocorrências da expressão porquê estão corretamente grafadas. Aí eles dão o texto lá. Já vi uma professora tentar convencer um aluno a escrever da esquerda para a direita, sem sucesso, porque a criança queria saber o porquê e a mestra não tinha uma boa resposta a dar. Assinale nas alternativas abaixo se a expressão está grafada corretamente ou erradamente. Vejam, o texto ali, gente, era só ilustrativo, porque não tem nada a ver com a questão. O texto ali só serve para dizer, tá certo no texto, só isso. Ele não tem nada a ver, porque a gente vai ter que julgar, são os porquês das frases. Os das frases é que nós temos que julgar. Então vamos lá. Não sei por que discutimos. Bom, tá certo esse porquê separado sem acento? Sim, está certo. Quando é que a gente usa o porquê separado? Em duas situações. Quando der para substituir por qual razão, é uma situação. Substituir, tirar o porquê que está lá e pôr outro porquê. Quando der para substituir por qual razão, ou quando der para substituir por pelo qual. Nesse caso aqui eu tenho o por qual razão. Não sei por qual razão discutimos, então está certo. E é sem acento, porque só vai ser acentuado em duas situações. Quando bater na pontuação em final de oração, pode ser uma vírgula, pode ser um ponto, pode ser um travessão, mas tem que bater numa pontuação em final de oração. Ou quando estiver substantivado, tiver um o na frente, ou porquê, ou um porquê. E não é nenhum dos dois casos aqui. Então a primeira ali está corretíssima. Separado, sem acento, então letra C, correto. Mas por que não veio ontem? Essa já está errada. Porque eu posso substituir por que razão ou por qual razão. Mas por qual razão não veio ontem? Como dá para substituir por qual razão? Ele deveria ser separado e sem acento. Então a 2 é errada. A terceira, não respondi porque não sabia. Essa está correta. Não dá para substituir por qual razão, veja, ficaria estranho, ó. Não respondi por qual razão não sabia, não dá. E não dá para substituir por pelo qual. Além disso, vem um macetezinho para vocês. O macete é o seguinte, em geral, não é 100% dos casos, mas em 99%, em geral, o porquê junto sem acento pode ser substituído por já que. Em geral. Então, por exemplo, não entendi, já que não sabia. Dá para colocar o já que bem legal ali. Uns dizem assim, professor, e se fosse o pois? Não é legal substituir pelo pois. Por quê? O depois no meio da frase até dá, mas muitas vezes o porquê é junto sem acento está no começo da frase, aí o pois não encaixa. Então, não usem o pois, usem o já que. Aquele está correto então. Primeiro certo, segundo errado, terceiro certo. Eis o porquê da minha viagem. É junto, está correto, só que está faltando o acento. Porque como ele está substantivado, tem um artigo o na frente, deveria ter acento. Então ficou errado. Então ficou certo, errado, resposta correta, a letra A. Vamos a 2, considere as seguintes palavras com acento gráfico. Babá, sério, saúde, aliás. Essa questão ela tem um problema, vocês vão ver. Mas eu fiz questão de pô-la por dois motivos. Primeiro, porque dá para fazê-la, mesmo que o gabarito não seja correspondente ao que deveria se esperar. Mas também para vocês entenderem o tipo de questão que pode aparecer. Essa de retirar o acento e ver se a palavra continua existindo. Essa é uma questão muito comum nas provas da FAURGS. Vocês vão encontrar várias questões desse tipo, né? Então, bom, a pergunta é, em quais delas a omissão do acento gráfico resultaria em outra palavra da língua? Babá, se eu tirar o acento, fica baba. Existe? Existe. Então, número 1, existe. Agora começam os problemas. Sério, se eu tirar o acento, como é que fica? Serio. Existe serio? Existe. É do verbo seriar. Primeira pessoa do singular do verbo seriar. Eu serio, tu serias, ele seria. Dá sim, dá sim. Então a 2 também existe. Agora, saúde, se eu tirar o acento, não. Aí não dá. Então essa não existe. Agora, aliás, se eu tirar o acento, fica alias. Do verbo aliar-se. Eu me alio, tu te alias. E aí a resposta ficaria 1, 2 e 4. Qual é a resposta? Não tem. Rateada da FAURGS. Rateada da FAURGS. A FAURGS rateou aqui. Eles rateiam também, né? Eles erram também, né, gente? Não somos nós, eles são humanos, né? Eles também erram. Agora, professor, será que foi anulada? Não sei. Se alguém lá se deu conta
e entrou com recurso bem elaborado, ele deve ter anulado agora. Se ninguém se deu conta, se ninguém gritou, ficou por isso mesmo, tá? Então a resposta ali é a letra F, tá? 1, 2 e 4, certo? 3. Considere as afirmações abaixo a respeito da classificação das palavras quanto à localização da sílaba tônica. Vejam, agora, a questão agora não trata de acentuação gráfica. Ela trata de acento tônico. O que nós temos em termos de acento tônico, gente? Acento tônico é proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Só existem essas três em português. Certo? Ah, mas e monossílabo? Isso é acentuação gráfica. Ah, mas e hiato? Isso é acentuação gráfica. E de tongo aberto tônico? Isso é acentuação gráfica. Em acentuação tônica é só proparoxítona, paroxítona e oxítona. Só essas três, tá bom? Vamos lá. As palavras produtividade e importância são paroxítonas, certo? Certíssimo. Ó, produtividade. Mais forte é o da, então é uma paroxítona. Importante, paroxítona também. Então a 1 está correta. 2. As palavras 3 e 1 são monossílabos tônicos. Isso é um problema, porque, primeiro, monossílabo tônico não é classificação de sílaba tônica. Já é um erro aí. Mas digamos que eles tivessem rateado. Ah, puseram lá. Bom, 3 até é monossílabo tônico, mas uma não é. Uma é paroxítona. É uma. Então a 2 está errada. 3. As palavras educacional. Qual é a sílaba de educacional? Forte, é o nau. Educacional. O nau é que é forte, é uma oxítona. E gerou, o rou é que é forte, são oxítonas. Então esta está certa. Educacional e gerou são oxítonas. 1 e 3 corretas, letra D. Cuidado com uma coisa, gente. Cuidado que nessa questão aqui, eles pediram as corretas. Em geral, eles pedem as corretas. Mas eu já vi muitas questões da FAURGS em que eles pediram as incorretas. E a pessoa está desatenta, e eles sempre vão colocar uma alternativa para o contrário, né? Se eles pedem as incorretas, eles vão colocar uma alternativa lá com as corretas. Para quê? Para que a pessoa que perdeu a atenção erre mesmo assim, né? Então, 1 e 3 corretas, letra D. 4. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Agora é a regra de acentuação gráfica, certo? País, regra dos hiatos. O I formando sílaba com S, nesse caso, poderia ser sozinho. Antecedido de vogal diferente, que é o A, não seguido de NH, regra dos hiatos. Próximo, proparoxítona. Já não é a mesma, já não é a letra A a resposta. E última, proparoxítona. Então, na letra A, a palavra país diferiu das demais. Não é a letra A, portanto. Já o que é? Aí é um problema. Por quê? O acordo ortográfico fala em regras que a gente chama de regras básicas, certo? Regras gerais. O acordo ortográfico fala em proparoxítona, paroxítona, oxítona e monossílabo tônico. Isso o acordo ortográfico fala. No entanto, se vocês pegarem provas da FAURGS de 4, 5, 6 anos atrás, vocês vão ver que a FAURGS considera os monossílabos tônicos como fazendo parte da regra das oxítonas. E eles não dizem se mudaram de opinião ou não. A gente não sabe. Porque tu pega as provas e eles têm seguido essa lógica. E de uns anos para cá eles pararam de perguntar isso. Não perguntam mais. Então tu não sabe mais qual é a opinião deles. Assim, se for pegarem provas antigas, os monossílabos tônicos entravam na regra das oxítonas. Então tem várias questões anteriores da FAURGS em que eles põem lá, por exemplo, já e café. E consideram como sendo a mesma regra. O acordo ortográfico diz que não. O acordo ortográfico divide. Mas eles colocavam... Porque na verdade, se tu parar para pensar, logicamente os monossílabos tônicos são oxítonas. Então a FAURGS até tem sim, né? Tem lógica no que está dizendo. Mas é polêmico o problema. Tá? Bom, então vejam, quando eles colocarem monossílabo tônico, vocês vejam se talvez não esteja encaixado na regra das oxítonas, porque em geral é assim que a FAURGS considera. Já monossílabo ou oxítona. Legal. 3, monossílabo ou oxítona. Até, aí já é de sílaba, então só pode ser oxítona. Pode ser a letra B? Pode. Se eles estiverem considerando monossílabos e oxítonas como a mesma regra, seria a letra B. Mas vamos deixar um ponto de interrogação, porque a gente não sabe.
Mas até agora não, vamos ver as outras alternativas, certo? Mas essa aí é uma possível. Letra C, transferência, paroxítona terminada de tom crescente. Cuidado, gente, para não separar as sílabas dessas paroxítonas terminadas em ditongo. É transferência, é média, é índio. Não vai ser transferência, porque se vocês lançarem no Google, ele separa. Lá no Google fica transferência. Por quê? Porque em Portugal separa. Em Portugal elas são proparoxítonas, mas no Brasil elas são paroxítonas terminadas de tom crescente, ou proparoxítonas eventuais. Mas o fato de ser proparoxítona eventual é eventualidade. A regra é paroxítona terminada de tom crescente, que é o caso de transferência. Porém é a regra das oxítonas, aí já não é a mesma regra, né? E última é proparoxítona, na letra C, nenhuma das três fechou. Tem acento diferencial de concordância. O tem e o vem, quando estiverem acentuados, porque o sujeito estiver no plural, eles pertencem a uma regra chamada acento diferencial de concordância, é uma regra separada. Apesar de o tem ser monossílabo, ele não entra na regra dos monossílabos, até porque é um monossílabo terminado em M, não teria acento. Ele entra no acento diferencial de concordância, porque o sujeito está no plural, o tem que ter acento. 3. Monossílabo ou oxítona, não sabe bem ao certo ainda, mas com certeza não é acento diferencial de concordância, então já não pode ser a letra D. Irá é oxítona. Porém, na letra E, oxítona. Irá, oxítona. Até, oxítona. Então o que vocês acham? B ou E? E. É discutível, entende? Porque tem aquela questão de que em provas anteriores, mas na hora lá não tem esse negócio aí. A gente tem que optar pela melhor. Os outros que entrem com recurso, né, gente? Eu, por exemplo, já entraria com recurso aqui. Tem duas certas. Na minha opinião, tem duas certas. Mas, na hora lá do candidato, tem que optar pela melhor, certo? Então, a resposta, a letra E. É provável que eles tenham dado como E a resposta aqui. Vamos a 5. Relacione a coluna da direita com a da esquerda, levando em conta a regra de acentuação empregada nas palavras. Notícias, paroxítona terminada em ditongo crescente. Qual delas ali da de baixo é paroxítona terminada em ditongo crescente também? Alívio. Alívio também é. Então vamos lá em alívio e põe o número 1. Suína. Suína, regra dos hiatos. O I formando sílaba sozinho, antecedido de vogal diferente, na seguida de NH. Regra dos hiatos. Qual delas é dos hiatos? Diminuíram. É a mesma regra. O I formando sílaba sozinho, antecedido de vogal diferente, na seguida de NH. Prognósticos. É uma proparoxítona. É a mesma de varíola. Variola. É assim que separam as sílabas. Então, proparoxítona, vão lá e põem o número 3. Aliás, regra das oxítonas. É a mesma de também. Vão lá e coloquem o número 4. Vocês que fizeram a sequência e eu não fiz, o que ficou de resposta? 3, 4, 1, 2, é isso? Letra D. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo. Por que não conversas com teus colegas? Esse é separado e sem acento. Por qual razão, por isso que é separado, e sem acento, porque não bateu na pontuação e não está substantivado, não conversa com teus colegas. Então, separado, sem acento. Com isso, a gente só fica com a letra B ou D. Ou é B ou é D. Segunda lacuna, porque não gosto de conversar. Essa é junto, já que não gosto de conversar. É uma resposta que está sendo dada à pergunta anterior. Então, essa é junto e sem acento. Logo, já temos a resposta, né? Só pode ser B. E não gosta de conversar por qual razão? Separado e com acento, porque bateu no ponto de interrogação. Quando bater em algum ponto de interrogação, ou ponto e vírgula, ou ponto, vai ter que ter acento. Separado com acento. Nem eu sei o porquê. Esse é o porquê substantivado. Ele é junto e com acento. Resposta ficou realmente letra B. 7. Considere as frases abaixo. Todos os meios de transmissão de conhecimento e valores são mobilizados para a defesa da ideia de que o homem vale na proporção do sucesso que ele obtém. Está falando de quem aqui? O homem.
Ele, quem é ele? É o homem, né? Ele no singular, obtém no singular. Como é que é o obtém no singular? Acento agudo. Acento agudo. Quando o sujeito for singular, os derivados do verbo ter e do verbo vir, obter, deter, conter, provir, advir, intervir, os derivados ficam assim. No singular com acento agudo, no plural com acento circunflexo. Como aqui é ele, é um só, esse obtém fica com acento agudo. Minha cidade tem um edifício de 10 andares. Quem é que tem o edifício? A cidade, no singular. Então o tem fica sem acento. 3. Nós temos 3 shoppings e vocês só tem um. Como vocês é o sujeito e está no plural, o tem deve ter acento circunflexo. Então obtém acento agudo, tem sem acento, tem com acento, letra A. 8. Assinale a alternativa em que as palavras recebem acento gráfico por se enquadrarem na mesma regra de acentuação. Pronúncia: paroxítona terminada em ditongo crescente. Vínhamos: proparoxítona. Semáforo: proparoxítona. Não é a letra A, então, a resposta. Pronúncia: paroxítona terminada de tom crescente. Língua: paroxítona terminada de tom crescente. Gaúcho: regra dos hiatos. Não é a mesma regra das outras duas. Português: oxítona. Oxítona terminada em E, né? Oxítona. País: regra dos hiatos. Instantâneo: paroxítona terminada em ditongo crescente. Aqui nenhuma das 3 fechou, né? A letra C é aquela assim, assinale a alternativa que não pode ser de jeito nenhum. É essa, né? É essa. Essa aí é para quem não entendeu nada da história, tá marcando essa aí. Ardo: paroxítona terminada em ditongo crescente. Instantâneo: paroxítona terminada em ditongo crescente. Pronúncia: paroxítona terminada em ditongo crescente. Portanto, a resposta correta só pode ser a letra D. Vínhamos: proparoxítona. Automóvel: paroxítona. Paroxítona em geral, terminada em L, mas não existe assim uma regra das paroxítonas terminadas em L. É paroxítona em geral, terminada em L, N, R, X, é uma regra só, né? Então, vínhamos é proparoxítona, mas automóvel é paroxítona terminada em L, formidável é paroxítona terminada em R. Então não é a letra E também, ficou resposta a letra D. 9. Considere as seguintes afirmações sobre acentuação gráfica. 1. A palavra ciência recebe acento gráfico pela mesma regra que preceitua o uso do acento em indivíduos e cenários. Correto. Ciência: paroxítona terminada em ditongo crescente. Indivíduo: mesma regra. Cenários: mesma regra. Separar indivíduo. Cenários. Então, o número 1 está correto. 2. A palavra construídos é acentuada pela mesma regra que exige o uso do acento em variáveis, certo? Errado. Totalmente errado. Construídos, regra dos hiatos. O I formando sílaba sozinho, parará, né? Variáveis, regra das paroxítonas. Variáveis é uma paroxítona terminada em ditongo, mas é paroxítona terminada em ditongo decrescente. As paroxítonas terminadas em ditongo decrescente, elas caem na regra geral. Então, variáveis entram na mesma regra de tórax, de pólux, de lápis. Agora, se for paroxítona de tom crescente, aí sim, aí é uma regra separada, tá? Então, variáveis cai na regra das paroxítonas em geral. A retirada do acento gráfico em análise acarretaria o surgimento de outra palavra da língua portuguesa. Se tirar o acento de análise, fica analise, do verbo analisar. Então, a 13 está correta. 1 e 3 corretas, letra D. 10. Na ortografia da língua portuguesa, usam-se frequentemente combinações de 2 letras para representar um só fonema. Ele está falando de dígrafo, né, gente? Isso é dígrafo, isso é o conceito de dígrafo, tá? Isso ocorre em todos os segmentos sublinhados nas palavras das alternativas abaixo, à exceção de... Então, veja, cuidado, porque eles agora vai ter 4 alternativas com dígrafos e uma que não vai ter, porque eles querem a exceção. Pessoais, quem é que é o dígrafo ali? SS. Trabalhar, o LH que está sublinhado é dígrafo, é um som só. Qualquer o que o é dígrafo? Não. Cuidado, gente, eu vou colocar aqui um slide para vocês.
Cuidado, porque o QU só vai ser dígrafo antes do E ou antes do I, e não pode aparecer o som do U. É como se fosse só o K. Então, por exemplo, se você pegar a palavra quero, por exemplo, aparece só o som do K. Ninguém vai dizer quero, não tem o som do U. Se eu vou dizer quilo, não aparece o som do U. Ninguém vai dizer quilo. E é só antes do E e antes do I. Antes do A e do O, não. A mesma coisa se aplica ao GU. O GU é só antes do E e do I e não pode ter o som do U. É como se fosse só o som do G. Só o do G ali, ó. G, né? Então, por exemplo, geisha, guincho. Existe um U na escrita, mas na prática o U não é pronunciado. Então, cuidado com o QU e o GU, porque eles têm essa característica. Eles são dígrafos às vezes e às vezes não são. Nesse caso aqui, a palavra é qualquer. Na palavra qualquer, eu tenho um QU que é dígrafo, que é o QE, né? Quer. Mas eles sublinharam o primeiro, e o primeiro não é, porque o primeiro está antes do A. Aí tem o som do U, ele não é dígrafo, né? Ele é o K e o U, certo? São dois fonemas. Então a resposta correta é a letra C. Franzinos, o an. O an é dígrafo. Então, outro slide para vocês aqui, ó. Cuidado com os dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos hoje são os que mais caem em concurso. Os dígrafos vocálicos são divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo inclui 4, que é o un, im, in. Para esses, basta estar na mesma sílaba. Estando na mesma sílaba, eles são dígrafos. Então, por exemplo, olhando na tela ali, ó, mundo, aquele está na mesma sílaba, é dígrafo. Umbigo, aquele está na mesma sílaba, é dígrafo. Sim, aquele in está na mesma sílaba, é dígrafo, e o in com in também. Mas tem que estar na mesma sílaba. Depois nós temos um grupinho de 6, que tem que obedecer a 2 critérios para serem dígrafos. Eles têm que estar na mesma sílaba e não podem estar na última sílaba. Tem que estar no início, no meio da palavra, mas na última não pode. Porque se estiverem na última, eles são ditongos, certo? É o an, que vocês estão vendo aí, ó, campo, por exemplo. O am está na mesma sílaba e não está na última. Anta, o an está na mesma sílaba e não está na última. Sempre, o em está na mesma sílaba e não está na última. Centro, o en está na mesma sílaba e não está na última. Tudo dígrafo, né? E depois, compra, tem o on lá, que está na mesma e não está na última, e o on tem que o on está na mesma e não está na última. Esses mesmos 6, na verdade são 5, porque não existe palavra terminada em AN em português, mas esses 5, se estiverem na última sílaba, já não são dígrafos, aí eles são ditongos. O que é o ditongo? Vogal e semivogal. O som deles é de vogal e semivogal. Então, se você pegar, por exemplo, a palavra entram, lá eu tenho eu tenho o an e o u no final. É um u. A gente enxerga M, mas aquele M não é M. Porque na fonética, gente, não interessa o que a gente enxerga. Na fonética interessa é o som. E apesar de nós enxergarmos um M lá na palavra entram, aquele M não existe. Ele não é M. Ele é U. É entram. Por isso que ão é um ditongo. Porque é o an, que é o A, que é vogal, e o U, que é a semivogal. A mesma coisa se aplica ao vendem. A gente enxerga lá um M no final, mas na verdade é I. Na verdade é I, ó. Vendem. O som é de I. Então no final eles são ditongos. É a mesma coisa que acontece com hífen, com random e prótons. Tá? Então tomem cuidado com esses aí, porque são os encontros que mais caem em questões da FAURGS, porque eles sabem que as pessoas em geral desconhecem esse assunto, então por isso que eles podem, não são bobos, tá? Vamos ver. Franzinos, então, o an é dígrafo. Está na mesma sílaba e não está na última. Derrame, RR é dígrafo. Resposta correta, então, letra C.